Hoje, segunda-feira, dia 23 de março, dia de Sincerão. E olha, a votação parece que tá bem quente, né? Tadeu deve falar isso hoje à noite. Agora, as enquetes eu tô achando que vão errar de novo, mas enfim. As enquetes estão apontando empate técnico toda hora. Tem enquete que tá dando para um lado, tem enquete que tá dando para outro. Tá maior confusão, maior rebuliço. Aí eu fui dar uma olhadinha nos mutirões. Os mutirões da Ana Paula estão muito mais fortes que os mutirões da torcida ali do Jonas. Ou seja, eu acho que quem tá mesmo para ser eliminado hoje não, amanhã, é o Jonas. Eu acho que o Jonas não vai aguentar um paredão. Uma pena, mas o Jonas teve uma estratégia completamente errada. Não apenas lá dentro, como aqui fora também. Aqui fora, se eles tivessem pedido um fora Gabriela, parte da torcida da Ana Paula votaria. Porque tem muita gente que não gosta da Gabriela justamente por causa do que ela falou da Ana Paula. Então seria muito interessante aí se o pessoal do Jonas tivesse pedido um fora Gabriela e não fora Juliano. O Juliano tem muitos fãs, tem muita gente que gosta dele. Então eu acho, acompanhando aqui os números, acompanhando a votação, que essa vai ser uma daquelas votações aonde as enquetes vão errar e vão errar feio. Mas não é só isso que a gente tem para falar, né? A gente tem para falar aí o conteúdo da casa, mais um dia da Ana Paula e o cowboy naquelas provocações entre os dois. Mais um pouquinho a gente teve ali a Jordana dizendo que a Ana Paula estava sendo ridícula, a cowboy dizendo que a Ana Paula era traíra com o Leandro, que a Ana Paula traiu o Leandro porque a Ana Paula fez um acordo ali com a Jordana. Ah, gente, uma chatice, mas é o que a gente tem, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem. Então vamos começar falando logo das enquetes, tá? Vamos começar. Esse vídeo está sendo gravado às 16 horas. 16h30 mais ou menos. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos números, tá? Vamos lá no Votalhada. Eu vou começar logo com o Votalhada. Depois eu mostro a enquete aqui do canal. No Votalhada, na média geral, tá? Na média geral tá dando empate técnico entre o Juliano e o Jonas. Tá? O Juliano tá com 45,08 contra 44,51 do Jonas. Empate técnico aqui. E o empate de menos de 1%, tá? O empate aí de 0,6%. Menos de 1%. É interessante. Pode dar para qualquer um dos dois. A única coisa que essa enquete está dizendo aqui para mim é que pode dar para qualquer um dos dois. Pode dar tanto para o Jonas quanto para o Juliano. Numericamente, o Juliano aparece à frente, mas com uma diferença de 0,6, o que é completamente reversível. Então tem muita chance aí de dar o Jonas. Os números aí estão indicando isso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui destrinchando aqui. Os sites estão dando aqui a eliminação do Juliano. Os sites com 54% para o Juliano contra 37,51 do Jonas e 8,21 da Gabi. Notícias da TV está dando 56 para o Jonas. O Splash UOL está dando 51 para o Jonas contra 51 para o Juliano contra 45 do Jonas. Pode ser que realmente dê para qualquer um deles ali, viu? Pode ser que dê para qualquer um deles. Na média geral, a gente vê isso. Agora, no Instagram, tá? No Instagram, Jonas tem 50% contra 34% de Juliano e 15,76% de Gabi. No YouTube, a gente já tem aqui uma situação invertida. O Juliano com 50,64% contra 36,92% do Jonas e 13% da Gabi.
E aí, só pra gente terminar, no X, o Jonas tem 55,61 contra 38,53 do Juliano e 5,85 da Gabi. Eu tô achando que a votação na vida real vai ficar algo muito parecido com isso, tá? Tô achando na vida real. E aqui a gente tem a evolução das médias. Ontem à noite a gente começou na média. O Jonas estava com 47,92 contra 39,37 do Juliano e 22,77 da Gabi. Desde então, a Gabi tem caído na média, saiu de 11,77 para 10,54 até aqui. Jonas começou com 47 e caiu na média. Ele tá com 40 e às 8 horas da manhã, 46,64, 43,70 ao meio-dia e 44,51 agora às 15 horas. Juliano subiu para 41,41, depois 45,39 e 45,08. Então, assim, pode dar para qualquer um dos dois, gente. Aqui tá apontando que pode dar para qualquer um dos dois, tá? Lembrando para vocês que as enquetes nessa temporada, elas estão errando muita coisa. As enquetes nessa temporada não estão indo bem. As enquetes nessa temporada estão errando feio, tá? Então pode ser que a gente veja isso acontecer na vida real. Eu vou pegar aqui a do site, aqui do nosso canal. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que a do nosso canal aqui vai dar muito semelhante à dos outros, tá? Eu não vi hoje, tá? Admito pra vocês que eu não vi a enquete aqui do canal. Não foi questão de preguiça, não. É porque foi correria mesmo. Tive que acordar, tive que fazer comida, né? Porque afinal a gente precisa comer. Eu tive que fazer um monte de coisas hoje. Aí não deu tempo de eu abrir a enquete do canal para ver como é que estão os números aqui do canal. Então eu realmente não sei como é que eles estão. Eu tô abrindo aqui a enquete do canal, tô abrindo aqui para falar com vocês. Mas assim, preliminarmente falando para vocês, eu acredito que tem muita chance sim do Jonas ser eliminado. Isso, gente, é muito claro, tá? Nesse posicionamento dos números, dá pra gente perceber que existe isso mesmo. E as chances do Jonas sair são muito maiores que as chances do Juliano. Lembrando de novo, tá? Vamos colocar aqui de novo. A torcida da Ana Paula até agora tem se mostrado a mais forte. A torcida da Ana Paula até agora tem mostrado que ela tem dominado as votações. Então é muito provável que seja algo assim. Vamos ver aqui a enquete do canal, tá? Eu tô abrindo agora, tá? Eu não vi mais cedo. Como eu falei, hoje eu tive que fazer outras coisas em casa, tive que fazer comida e tal. Eu não vi mais cedo, eu tô vendo agora. E como eu falei pra vocês, o resultado ia ser muito semelhante ao que tava aí no Votalhada. Aqui tá dando uma diferença de 1%, 44 pro Jonas contra 45 do Juliano. Aqui é empate técnico, tá? Pode dar pra qualquer um. Pode dar pra qualquer um dos dois. Então é muito provável que sim, tá? O Jonas seja o eliminado na terça-feira, como pode dar para o Juliano. Lembrando que mesmo a gente já viu essa situação em outras vezes nessa mesma temporada, que foi quando no primeiro paredão a gente viu as enquetes dando ali a eliminação da Milena e quem foi eliminado naquele paredão foi a Aline. Então a gente também precisa lembrar esses detalhes para deixar isso claro para vocês, tá bom? Pode ser que dê para um, como pode ser que dê para outro. Então vamos lá comentar um pouquinho do que tá rolando aí nessas últimas 16 horas do programa. Daqui a pouco ao vivo a gente comenta aí para vocês como é que foi a tarde deles. Mas agora a gente vai falar aí do que aconteceu de madrugada, né? Juliano de madrugada, coitado do Juliano, ele tava ali nervoso porque tinha caído no paredão, ficou nervoso por isso. E aí o Juliano tava lá conversando com a Ana Paula e perguntou ali pra ela como é que tinha sido o discurso dele, se ele tinha falado bem e tal. E a Ana Paula falou assim pra ele: sim, você falou bem, mas você faltou falar eu jogo, eu estou jogando muito.
E aí a Milena lembrou que todos ali naquele paredão são estreantes e recorda a própria reação dela no primeiro paredão, dizendo que ela também ficou insegura e é assim mesmo, mas depois isso vai passando. E aí o Juliano disse ali que mesmo com o risco de ser eliminado, ele preferiu enfrentar o Jonas diretamente. O que eu falei pra vocês, é bastante corajoso ele ir pra cima do Jonas da forma como ele tá indo. É muito corajoso. Porque, querendo ou não, os dois são embates há muito tempo. Há mais ou menos desde a segunda semana, só para pontuar isso. Porque até então, nos primeiros dias, o Juliano estava tendendo mais pro lado de lá, daquela galera de lá. Mas, a partir do momento que o Jonas rompeu com o Babu, o Juliano ficou do lado do Babu. E aí começou toda essa divisão entre os dois. Aí quando aconteceu aquela situação onde o Jonas foi pra cima da Milena, e a Milena tinha acabado de brigar com a Jordana. E aí o Jonas foi pra cima da Milena numa crise nervosa. A partir daí, o Juliano rompeu mesmo de vez com o Jonas. E a partir daí, o Juliano sempre quis botar o Jonas no paredão. Isso aconteceu na segunda semana do programa. E da segunda semana até aqui, são 8 semanas. Então são 8 semanas tentando botar o Jonas no paredão. E acho que vai ser muito difícil que o Jonas volte. Não estou afirmando que dê chance para o Jonas voltar ou que o Juliano vai ser eliminado. Mas dado o histórico de tudo que a gente já sabe do que aconteceu nessa temporada, as chances do Juliano são muito, mas muito maiores de voltar do que as chances do Jonas. E aí a Ana Paula disse ali que o Juliano precisa requentar mesmo os erros do Jonas para tirar a máscara de bom moço, que o Juliano precisa aproveitar o Sincerão de hoje para fazer isso, que isso não pode passar, que eles não podem deixar isso impune, que eles precisam mesmo deixar isso às claras. Ana Paula disse, foi bem claro ali para ele. Disse Ana Paula, você tem 2 dias para botar para fuder. 2 dias, né? Vamos ver se ela vai conseguir isso. Vamos ver se vai conseguir, se vai conseguir fazer isso. Eu não sei se vai conseguir, mas vamos ver também como vai ser o Sincerão de hoje à noite. E aí o Juliano e a Ana Paula também combinaram ali que eles precisavam saber qual era a skin que o Jonas ia usar no paredão de hoje. Se ele ia ficar ali uma skin mais retraída, se ele ia para uma skin mais para frente, se ele ia ali enfrentar as pessoas ou se ele ia ficar na dele. Enfim, eu acho que o Jonas escolheu a skin paradão, o que eu acho também ruim para ele, porque esse é um paredão que realmente pode dar ruim, muito ruim para ele. Mas enfim, é a escolha que o Jonas fez. Enquanto isso, lá no outro quarto, a Marciele estava falando ali com o Juliano. E aí a Marciele confrontou o Juliano sobre uma fala dita após a votação a respeito de quem tinha revelado os votos lá no quarto do líder. E aí o Juliano revelou que ele está profundamente com raiva, chateado por estar no paredão e questiona se os adversários sabiam dessa articulação contra ele. E aí a Ana Paula foi justamente lá, porque a Marciele tentou conversar com o Juliano não quis falar com ela. E aí a Ana Paula plantou uma semente ali entre a Jordana e o Jonas, afirmando que o cowboy joga na fogueira sempre que pode a Jordana para que ele escape sempre do foco. Disse ali a Ana Paula, a situação que o cowboy te colocou, que o Jonas te colocou, era para te jogar na fogueira, sim senhora. Por que a Ana Paula falou isso, tá? Porque ela queria tirar e jogar uma verde para colher uma madura. E aí ela relembrou lá de várias e várias vezes das articulações que a Jordana fez, e todas essas articulações foram desfeitas justamente pelos dois, ou pelo Jonas ou pelo cowboy. E aí porque ela estava bastante chateada com isso.
E aí, enquanto isso, do outro lado, a Jordana não engoliu a narrativa da Ana Paula e disse ali que houve uma tentativa de manipulação psicológica. Disse a Jordana, ela quer entrar na minha mente com isso, mas eu sei que a situação não é essa. Disse aí a Jordana. E aí ela disse ali que ela sabe quais são as reais intenções do Jonas e não acredita que o Jonas esteja tentando prejudicá-la como a Ana Paula sugere. Mas na verdade, tá? Desculpa. O Jonas prejudicou. Porque aquele paredão ali da semana passada, da semana retrasada, aliás, o paredão do Babu, que o Babu caiu no paredão e tal, a Ana Paula fez uma articulação justamente para que as meninas não fossem ao paredão, para que ela, Ana Paula, disputasse o paredão contra o Babu. Foi isso que aconteceu. Mas, né, a presunção deles não deixou isso acontecer. A presunção deles acabou evitando que isso acontecesse, porque eles revelaram essa estratégia da Ana Paula para a casa toda e acabou com o jogo que elas estavam montando. E aí, do outro lado, a Jordana abriu o jogo, admitindo que o contragolpe do Jonas na Gabi foi um erro estratégico. Aliás, inclusive, a Jordana fala, esse tiro na Gabi foi muito errado. Querendo dizer que ia dar muito ruim pro Jonas. Aí a Maciele começou a falar do Juliano, as contradições do Juliano sobre o comportamento do Alberto, e destacou ali que a Solange sabia da história toda e, ao invés de falar a verdade, preferiu se calar na frente de todo mundo. E aí, por que a gente está falando isso, tá? Por causa da combinação de votos que existia ali. De uma certa forma, a Solange sabia mesmo que isso ia acontecer. Porque, afinal de contas, a Solange já tinha conversado com eles. Não que ela fosse votar junto com eles, mas a Solange sabia. E isso foi o exposto ali. Só que a Solange se calou. A Solange não confirmou, muito menos negou alguma coisa. E aí é o que a Maciele coloca ali. Aí que a Maciele coloca sobre essa situação. E aí a Maciele esclareceu que houve sim uma certa confusão na combinação dos votos, sugerindo que Samira disse desculpa, sugerindo ali que a Samira afirmou que a iniciativa partiu da Sara, em outro paredão, de acompanhar o voto no boneco. Isso há muito tempo atrás, tá? Elas estavam falando de situações de muito tempo atrás. E aí a Jordana começou a falar ali da postura de imparcialidade dela, afirmando que ela defende quem tem razão sem distinção de gênero, uma vez que ela foi chamada de defensora de macho. E quem chamou ela de defensora de macho foi justamente a Ana Paula, lá dentro. Ana Paula chamou a Jordana de defensora de macho. Disse ali a Jordana, se eu vejo uma pessoa injustiçada, eu vou falar. Mas quando a Gabi foi injustiçada várias vezes pelo cowboy, a Jordana nunca falou nada. Quando a Gabi foi injustiçada várias e várias vezes ali, olha que eu nem gosto da Gabi. Vocês sabem que eu nem gosto da Gabi. Mas várias foram as vezes que a Gabi foi injustiçada. Várias e várias foram as vezes que a Gabi ficou completamente injustiçada nessa história toda. E a Jordana nunca defendeu a Gabi. A Jordana sempre defendeu o Jonas e sempre defendeu o cowboy. Ela sempre defendeu os machos, ela nunca defendeu a Gabi. Então, sim, o argumento aí é verdade. Aí a Maciele disse ali que ela só entraria na bala para defender a Jordana ou a Gabi, que ela não entraria na bala para defender o cowboy ou o Jonas. E aí eles começaram a falar ali sobre o Jonas. As duas criticaram ali a performance do Jonas na indicação. A Jordana deu instruções ali que ele tinha que focar na falta de movimentação do Juliano. Depois ela falou que o cowboy falhou no discurso, que o cowboy não foi bem na indicação.
que o cowboy não falou bem, não falou o que tinha que falar. E aí a Jordana disse que ela estava com medo ali dessa configuração do paredão, porque a torcida da Gabi se unirá com a torcida do Juliano contra o Jonas e que muito provavelmente a volta do Juliano e a eliminação do Jonas vai deixá-las ainda mais fragilizadas. Aí a Maciele joga o erro justamente em cima da Jordana, lembrando que a Jordana deu apoio para o Jonas puxar a Gabi no calor do momento, sem que o Jonas analisasse o que fosse mais conveniente para ele. E aí as duas detonaram o discurso de defesa do Juliano, disseram que o Juliano é um dos piores jogadores da edição. Disse a Jordana, nem para ele se defender, para abrir a boca ele abre. Para jogar isso aqui ele é um dos piores. Jordana que se acha a jogadora. Até agora a Jordana só ganhou prova. E eu falei para vocês, e amanhã isso vai ficar claríssimo com a eliminação do Jonas. Ganhar prova não significa que você vai ganhar o programa. Ganhar prova não significa que você seja um bom jogador. O Jonas se destacou no BBB por ganhar provas, mas não se destacou por jogos muito estratégicos. Vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu já tinha falado isso aqui pra vocês. Então é óbvio que o Jonas tinha várias opções ali que podia dar bom pra ele. Ele podia ter puxado o Leandro. Se ele tivesse puxado o Leandro, agora eu posso garantir pra vocês, Leandro seria eliminado, Jonas e o Juliano voltariam fácil. Mas foi de uma burrice estratégica muito grande a do Jonas. Muito grande mesmo. Ok, ele pensou que o Leandro já tinha voltado daquele paredão junto com a Ana Paula. E aí decidiu escolher um paredão onde todo mundo é estreante. Tá, tudo bem. Mas se vocês acham que o cara é uma planta, por que vocês vão puxar a menina que teoricamente está do lado de vocês? Então fica assim meio que uma incoerência. E aí, pelo menos, ele tinha ali uma pessoa que ele considerava uma planta, e essa pessoa que ele considerava uma planta poderia trazer um resultado mais positivo para ele. Mas não, eles preferiram ali no calor do momento, acabaram se lascando ali. E aí teve uma outra hora lá que a Ana Paula estava conversando ali com o boneco sobre essa história que o cowboy está colocando, que a Ana Paula teria traído o boneco. Inclusive o boneco disse que a resposta sobre a tal traição virá na terça-feira. E aí a Ana Paula ficou em choque ao descobrir que o Jonas tinha articulado votos no boneco, e dizem aí que os rivais estão usando a tática de projetar nos outros aquilo que eles mesmos fazem. E aí a Jordana entrou ali no meio para tentar desmentir a fofoca da Ana Paula sobre essa articulação do Jonas de votar no boneco. Só que a Ana Paula continuou ali respondendo a Jordana com certo sarcasmo, dizendo que o jogo dela não interessa muito ao grupo. Porque a Jordana vira e falou assim pra Ana Paula, não interessa o que eu tô fazendo. E aí a Ana Paula depois responde pra ela, então o meu também não interessa, não é do seu interesse o meu jogo, né, bonitona? E aí a Maciele tentou justificar o voto delas no queridômetro, dizendo que ela já votaria nele, só que o boneco rebate e expõe a falsidade de quem prometeu não votar nele e votou. Disse ali o boneco, 3 pessoas chegaram em mim para falar que não queriam votar em mim e votaram. E aí a Ana Paula detonou essa postura desse grupo todo ali do Jonas, detonou a postura do Jonas, dizendo ali que o Jonas era uma galinha gigante por ter votado no boneco, para evitar um embate direto e puxar a Gabriela, que ele considera um alvo mais fácil. Disse a Ana Paula, que jogo medroso. Depois eles foram me chamar de covarde, disse a Ana Paula. E aí teve um momento ali, né, que o negócio já esfriou mais. A Chayane entrou na cozinha e confessou ali que ela tinha comido o frango que a dona Injúria tinha separado para Ana Paula, para Milena, para o Juliano e para a própria Chayane. E aí teve toda...
Antes disso, tá? A Ana Paula vira e falou assim pra Gabriela: e você ainda não ia votar nele, né, Gabriela? Você ainda não ia votar nele. Aí a Gabriela vira e fala assim pra Ana Paula: eu votei nele, que bom que eu votei nele. Porque, querendo ou não, foi isso que o Jonas fez. Ele puxou um alvo que ele considera fácil de derrubar. Gente, vai ser tão engraçado se realmente o Jonas foi eliminado amanhã e foi eliminado justamente pela Gabi e pelo Juliano. Olha só como vai ser interessante, né? Como é que ele vai se posicionar diante disso? Sério, eu vou gostar de ver essa cena. Sério mesmo, vai ser interessante ver essa cena toda. Vai ser interessante ver essa cena toda. Vai ser interessante. Tô vendo aqui, parece que vai tocar o Big Fone. Todo mundo foi pra perto ali do Big Fone. O Juliano, o Jonas estão perto ali do Big Fone. É isso que tá acontecendo aqui, pelo menos é o que eu tô vendo na TV nesse momento. O Juliano e o Jonas estão ali próximos do Big Fone. Os dois saíram correndo ali pra colocar pra perto do Big Fone. Não sei se vai tocar o Big Fone, mas os dois estão cada um em um Big Fone. O Juliano no azul e o Jonas no dourado. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês como é que tá aqui a cena nesse momento. Olha, pra vocês verem, até durante uma gravação acontece isso, tá? Olha só, olha só. Acho que deve ter sido alguma mensagem do patrocinador. Deve ter sido alguma mensagem do patrocinador. E o pior é que é mesmo, é uma mensagem do patrocinador, tá? Tá aqui, ó. É uma mensagem do patrocinador que tá rolando. Daquele patrocinador lá, do Mercado Pago. Enquanto isso, olha aí, olha o que tá rolando ali, ó. Olha lá. Tá rolando uma ação. Estão mostrando o valor do prêmio ali, 5,44 milhões. E a Milena do lado do Big Fone dourado, junto ali com a Samira. Juliano no Big Fone azul. E o Jonas no Big Fone prateado. É isso, tá? É uma ação aí do patrocinador. Tocou o som aí do patrocinador e veio isso. Aí a câmera tá filmando aqui justamente o Big Fone dourado. Pode ser que toque mesmo o dourado. Espero que se tocar, a Samira não perca a mensagem, né? Eu espero que ela não perca essa mensagem. Seria muita burrice dela. Mas enfim. Teve esse momento aí. E aí a Chayane foi lá. E Chayane se aproximou ali e confessou que ela tinha pegado esse frango que estava sendo separado ali para todos eles. E aí, no meio disso, surgiu isso, a Chayane admitindo que ela comeu um pedaço de frango da xepa por puro egoísmo. Disse a própria Chayane: foi egoísmo. Eu pensei que tinha sobrado, disse a Chayane. E aí a Chayane, a Ana Paula teve a Chayane perguntou se elas comeram alguma coisa. Aí a Milena disse que elas fritaram rabada. Aí teve uma hora lá que a Ana Paula vira e fala assim pra Milena, e a Chayane ainda tava lá. Ela nunca entende nada, né? Ela nunca entende nada. E nunca entende mesmo. A Chayane sempre fazendo esse personagem mequetrefe dela. Sempre fazendo esse personagemzinho mequetrefe. E sim, gente, isso é um personagem. Desculpa, pode ser que a Chayane seja assim na vida real dela. E tá tudo bem que ela seja assim na vida real dela. Agora, dentro do BBB, do arquétipo de participante de BBB, a Chayane é um puro personagem. No arquétipo de personagens, de personalidades. Porque todo programa tem isso, tá? Todo programa tem isso. A gente tem esse arquétipo de personalidades. Todo programa tem disso. BBB tem um arquétipo de personalidades. A Fazenda tem. Todos eles têm o que a gente chama de arquétipo. Então, o Juliano já. A Chayane tem um arquétipo de personalidade muito típico de BBB, coitadismo, vitimismo, sempre se rebaixando. Quando for
em algum momento desfavorável, ela vai ser eliminada. Provavelmente vai cair no paredão nas próximas semanas e será eliminada fácil. E aí, Ana Paula e a Milena estavam conversando, recapitulando um pouquinho as jogadas. E aí a Milena analisa que o Jonas fugiu do embate com as duas quando ele votou no boneco, criando um cenário onde ele não teria obrigação de puxar uma delas no contragolpe. E aí a Ana Paula voltou e reafirmou que o Jonas foi covarde por peidar para o confronto direto após as duas brigarem com ele. E ele ser o embate das duas lá dentro. Aí teve uma outra hora lá que o Juliano e a Solange estavam conversando. A Solange não poupou críticas ao Jonas, disse que o Jonas era um cagão e estava torcendo para a saída dele. E aí o Juliano reforçou que apesar da tristeza dele de estar no paredão pela primeira vez, ele está satisfeito por finalmente enfrentar o maior dos embates dele. Disse o Jonas, disse o Juliano, se for para ir pro paredão, eu queria ir com ele, não queria ir com outra pessoa. E aí a Solange admite que ela enxerga o Jonas como um competidor forte e sortudo, e que o torna alvo necessário para limpar o caminho dela no jogo para que ela tenha chances de ganhar alguma prova. Do outro lado, Cowboy, Jonas, Jordana estavam conversando. O Cowboy tem um tique nervoso, não sei se vocês já repararam isso. Toda vez que o Cowboy tá nervoso, ele começa a tremer as pernas. Ele começa a fazer aquele negócio, sabe aquele negócio de ficar com a perna inquieta, de ficar mexendo a perna, de ficar balançando a perna? O Cowboy tem esse tique nervoso. Toda vez que ele tá nervoso, ele age desse jeito. E aí, o Cowboy e o Jonas analisaram que esse paredão é um paredão imprevisível, já que as três pessoas nunca enfrentaram uma votação popular, e disse que esse movimento agora é de cada um por si, que não dá para prever o que ia acontecer. E aí o Jonas disse que ele não se arrepende de ter puxado a Gabriela no contragolpe, alegando aí que o embate entre os dois era algo que já estava declarado e que ele não ia fugir mais desse embate, que ele ia para esse embate. Aí teve uma hora lá que o Cowboy começou a dizer ali que o público admira o rigor deles de só ganharem as provas, que eles são muito bons em prova e tal, mas admite que isso pode gerar ranço e antipatia em quem prefere o entretenimento, para quem prefere ver uma mudança, reviravolta no jogo. E alguma coisa, pelo menos, o Cowboy tinha que acertar, né? Porque até relógio acerta 2 vezes por dia, inclusive. Então, ele acertou que sim, o público pode enxergar isso como uma forma negativa. E enxerga, gente, o público enxerga isso como uma forma negativa. Tanto o Cowboy quanto o Jonas estão na liderança da casa do BBB há 8 semanas, praticamente. Das 10 semanas que a gente teve até aqui, apenas 3 não foram ali com eles na liderança. Apenas 3 semanas não foram com eles. A gente teve desde o começo do programa até aqui, a gente teve ali apenas o Babu, a Maxiane e a Samira de diferente na liderança. O resto desse tempo ficou entre o Jonas e o Cowboy. Jonas, 3 lideranças consecutivas. Cowboy, 3 lideranças consecutivas, mais a primeira liderança. E fora ali a liderança compartilhada entre o Jonas e um Cowboy. 4 lideranças, cada um teve 4. Ou seja, gente, como é que vocês acham que o público tá avaliando isso? Tá gostoso, tá maravilhoso de ver? É claro que não. É por isso que o Cowboy entende que sim, o público pode ter pegado o ranço deles. E pegou. Aí a Jordana alertou ali sobre a união das torcidas do Juliano e da Gabi contra ele. Mas basicamente o Jonas disse que é muito mais provável que o público vota pelo ranço individual e que não vai votar apenas por uma questão de união de torcidas. Disse o Jonas, o público deve ter uma escala para tirar, deve ter uma prioridade de votos para tirar. Aí eles começaram a detonar a Ana Paula,
Disse ali que Ana Paula era burra por tentar descobrir a articulação de votos no boneco, sendo que o Jonas já tinha deixado isso claro na justificativa dele ao vivo. E aí, o Jonas celebrou o feito dele de participar de um programa aonde ele passou ileso 70 dias longe do paredão, sendo o maior alvo da casa, graças às lideranças e imunidades que ele pôde ter ao longo desse tempo todo. Só que aí o Jonas admite que ele se atrapalhou no discurso dele de defesa e disse ali que o cowboy disse que o jeito simples do Juliano, que dança e peida, pode ser justamente o que o público gosta e o que o público tenha comprado. Enquanto isso, Gabriela e Marciele estavam falando ali sobre a insegurança. A Gabriela acredita que a disputa real está acontecendo entre ela e o Jonas. Já a Marciele acredita que provavelmente o desejo dela é a eliminação do Juliano, mas que provavelmente sairia o Jonas, uma vez que eles já estavam sendo eliminados anteriormente. Além disso, ela disse que as previsões dela não têm sido muito certeiras ultimamente. Aí a Gabriela disse ali que ela tem um estilo de jogo explosivo e que ela tem medo de ser mal interpretada pelo público por viver brigando e pedindo desculpas logo em seguida. Disse ali a Gabriela: o meu jogo é todo no ódio. E se é todo no ódio, você tem chance de mudar isso, né, Gabriela? Se é tudo no ódio, você tem chance de mudar isso, mas você não muda. Daí porque às vezes você acaba se dando mal. Aí a Marciele consolou, lembrou ela que apesar dos erros, ela foi destratada por muita gente na casa e que não existe uma receita certa para se ganhar o BBB. Querendo ou não, isso realmente não existe. Mas se você conquistou a torcida, é óbvio que você tem mais chances de ganhar o programa. Não é o que aconteceu com a Gabi, não é o que aconteceu com a Chayane e vários outros. Enquanto isso, tá? Cowboy, Jonas e Jordana continuavam conversando. Aí o Jonas disse que queria dormir na cama de casal. E aí pediu ali, né, pra Jordana, se a Jordana o acompanharia nisso. E aí teve uma outra hora lá que o cowboy incentivou que o Jonas pedisse pra Marciele deixar ele ficar na cama de casal, dizendo ali que o Jonas tinha que falar pra Marciele respeitar os mais velhos. E aí teve uma outra hora lá que o cowboy disse ali que a Marciele convidou o Jonas para dormir com ela e ele deu um fora na Marciele, deixando a Jordana chocada com o que ela tinha acabado de descobrir. Aí depois disso, eles começaram a falar. O Jonas disse ali a vontade dele de dormir na cama do casal, ignorando possíveis conflitos com a Marciele, enquanto o cowboy disse lá que muito provavelmente a Marciele não ia gostar. Aí a Jordana começou a falar da Ana Paula, disse que o castelo de cartas da Ana Paula está desmoronando e que a Ana Paula estava em pânico, dizendo ali que a Ana Paula era a verdadeira arregona da casa. Aí eles começaram a falar do top 10, eles se preparavam para a próxima semana, que é a semana realmente decisiva, e o Jonas disse que se voltasse do paredão, ia buscar mais uma liderança para garantir a sobrevivência dele no jogo. Que é o que não vai acontecer, né? Pelo que vocês estão acompanhando, não tem muitas chances disso. Aí eles começaram a falar da Ana Paula. Jonas e Jordana disseram que ela era arregona, porque ela estava colhendo informações sem nunca se comprometer com opiniões reais. Sendo que, no fundo, eles também fazem a mesma coisa. Aí o Jonas abriu o jogo dele sobre os envolvimentos amorosos, disse ali que Marciele e Maxiane foram apenas rolo de festa e que ele não teria naturalidade para formar casal com nenhuma delas no dia a dia. Disse ali o Jonas: com a Marci não seria natural da minha parte ter uma coisa a mais. E aí tem gente que acha que isso é legal de assistir, né? Daí que eu falo, o que pega o Jonas são as pequenas atitudes dele. É isso que pega o Jonas. Essas pequenas atitudes destroem com a imagem que ele está querendo passar. Destroem completamente.
E aí eles começaram a falar sobre a Gabriela, que a Gabriela não meteu o louco após o contragolpe, o que gerou uma dúvida genuína da Jordana sobre a imagem deles com o público. Disse a Jordana: será que nós somos os vilões? O Cowboy e o Jonas negaram essa possibilidade, mas provavelmente a Jordana não. Inclusive ali, a Jordana teme que o Juliano seja apenas um figurante e que o embate real nesse paredão seja entre o Jonas e a Gabi, e provavelmente o Juliano acabe se salvando, justamente por causa disso. Isso vai contar, obviamente, no paredão. Não estou dizendo que ela vai ser forte, mas estou dizendo ali que é muito provável que sim, isso acabe se voltando contra eles. E aí, no meio disso tudo, tá? Teve uma hora que o Cowboy ali foi conversar com a Gabriela, pediu ali desculpas, disse que ele não sabia que o Jonas ia puxar ela no contragolpe, dizendo que ele ficou surpreso com a escolha do Jonas em puxar a Gabriela ao invés de puxar o Leandro. Não foi surpresa, né, Cowboy? Tanto que você mesmo fala no vídeo que o Jonas já tinha falado em outras oportunidades que ele iria puxar a Gabi. Inclusive, antes dessa formação desse paredão, o Jonas já tinha falado isso. E você falou isso pra Gabi. Então não vem querer dizer que você não sabia que não existia essa chance. Você sabia. E podia ter alertado a Gabi, né? Mas querendo ou não, e de novo, é aquilo que eu falo. A Gabi acaba sempre sendo o boi de piranha da história. Sempre. Sempre sobra no toba de Gabi. E isso vai pegar mal pro Cowboy, porque o Cowboy continua nesse morde-a-sopra com ela. E aí a Gabriela rebateu as justificativas do Cowboy sobre quem declarou guerra primeiro. Ela disse que quem fez isso foi o próprio Jonas e que sim, ela se voltou contra ele exatamente por ele ter sido o primeiro. Aí a Jordana foi lá, desejou boa sorte, deixou claro que a torcida dela é pela eliminação do Juliano. Só que aí a Gabriela disse que o embate real está entre ela e o Jonas. Aí teve uma hora lá que a Jordana negou que tenha se afastado, que tenha acontecido uma briga que causasse o afastamento entre as duas e que isso tenha sido causado pelo Jonas. E aí a Jordana disse ali que a Gabriela era teimosa por não enxergar que os problemas vêm das atitudes antigas dela e que por isso ela estava indo ao paredão. Disse a Jordana: se quer acreditar, isso é teimosia sua. Tá bom, né, Jordana? Vai dar ruim, mas tudo bem. Né? Lá na frente, quando você sair, você vai descobrir o porquê. Aí do outro lado, tá? Do outro lado, teve uma hora lá, tá? Que a Samira e a Marciele estavam conversando e nessa conversa aí, a Samira soltou a bomba. Ela confessou que ela votou no Jonas após sofrer uma ameaça direta de ser puxada por ele caso ela votasse nele. Disse a Samira: ele falou assim, se tu votar em mim, eu te puxo. Ele me ameaçou. Disse a Samira. E aí a Samira disse ali que ela fez isso, ela votou nele justamente porque ela se sentiu no direito, uma vez que ele a ameaçou. E ela pediu para a Marciele não revelar o voto dela para o Jonas e para o Cowboy. Aí a Marciele concordou e planeja induzir os meninos a olharem o voto da Solange no dedo duro para desviar o foco da Samira. Aí a Samira relata ali que uma fala que aconteceu várias e várias brigas entre o Cowboy e a Ana Paula e que ela, numa dessas brigas, ela ouviu o Cowboy falando uma coisa muito pesada sobre a Ana Paula durante uma das brigas, aonde o Cowboy disse ali que o pai dela, por ter 96 anos, não teria condições de gravar um vídeo para a Ana Paula dentro do programa. A Marciele ficou chocada com essa revelação e disse que isso era um golpe baixo. Aí a Marciele alertou a Samira para Samira tomar cuidado com a influência da Ana Paula, sugerindo que a Ana Paula possa estar usando a Samira como arma de jogo. E aí a Samira declarou guerra total contra o Jonas, disse que ele era falso e disse que ia acabar com ele e com a Solange ao vivo no Sincerão se ela tiver a chance de puxar 2 pessoas hoje à noite. Disse aí a Samira: eu vou acabar com ele amanhã no Sincerão. Enfim,
Teve uma outra conversa aí durante a madrugada, que foi uma conversa entre a Ana Paula e a Chayane, e a Ana Paula e a Milena sobre a Chayane. A Ana Paula disse ali que existe uma oscilação na postura da Chayane, que ora se faz de desentendida e ora assume o jogo dela no Sincerão. E a Ana Paula não acredita na inocência da Chayane com relação ao frango separado para Solange e sugeriu que a Chayane fez isso ali de forma calculada para gerar briga e que ela, Ana Paula, não quis brigar por causa disso. Disse a Milena, inclusive, será que ela fez isso pensando que a gente ia brigar com ela? Pois é, acredito eu que sim. Diante, gente, uma das coisas que eu vou trazer de análise para vocês sobre a Chayane. E eu vou falar disso mais e mais vezes quando a Chayane for pro paredão. Mas de antemão eu falo para vocês o seguinte: a partir do momento que a Chayane traiu as alianças dela com a Ana Paula, com a Milena, com a Samira, botou elas ali no vômito e se fez desentendida depois, a Chayane perdeu o benefício da dúvida. O público agora não duvida mais dela. O público tem certeza que ela é sonsa, que ela tá se fazendo, que ela não é uma pessoa verdadeira lá dentro, que ela é um personagem. Então, não adianta a Chayane querer continuar e dizer que ela é verdadeira e tal, que as pessoas estão erradas sobre ela. Ela se colocou nessa posição frágil e isso fez com que ela perdesse completamente o benefício da dúvida. O público não duvida da Chayane, o público agora tem certeza. As atitudes da Chayane demonstram que ela sabe o que ela está fazendo. Então, agora o público vai sempre enxergar a Chayane com as lentes da falsidade. E isso é ruim. Muito ruim, inclusive, tá? Muito ruim. Aí hoje de manhã, o que a gente teve? O Jonas limpando a piscina, fazendo orações, dizendo ali que ele queria ficar muito mais tempo na casa. Só que ao mesmo tempo ele já ficou naquela despedida. E aí ele estava conversando ali com a piscina. Disse ali o Jonas: eu gostaria de te limpar muitas e muitas vezes ainda. Mas ele fala que talvez essa seja uma das últimas vezes que ele limpa a piscina. Eu acho que é, Jonas. Eu tô achando que vai ser uma das últimas vezes que você limpa essa piscina. Aí o cowboy depois se aproximou, admitiu que ele tá com muita exaustão mental. E o Jonas questionou ali se o cowboy tinha pedido a saída dele no raio-x para eliminar um concorrente forte nas provas. Aí o cowboy negou que tivesse feito isso e justifica que ele pediu a saída do Juliano, porque o Juliano provavelmente é uma pessoa ruim que não faz nada bom de prova. E ele disse ali que o Juliano é um coadjuvante que segue apenas a cabeça da Ana Paula e que não cria o próprio enredo. Disse ali o cowboy: o Juliano apenas acompanha quem tá tomando porrada, ele não cria as brigas dele. Porra, o Juliano brigou com o Jonas logo nos primeiros dias por causa da Milena, e ainda assim o cowboy acha que o Juliano não tem briga lá dentro. E aí ele disse que o Juliano tem a malícia de entrar em brigas que já começaram para não se queimar sozinho, mas que precisava testar o público por nunca ter ido a Berlinda para saber o que o público pensa dele. E aí, se o Juliano voltar, vocês vão continuar acreditando que tem algo errado com o Juliano. Vocês nunca acreditam no resultado. Vocês só acreditam no resultado quando ele é favorável para vocês. Quando foi no paredão falso, que não conta, vocês ficaram felizes porque vocês acharam que estava favorável. Pois é, não tá tão favorável assim, né? Não tá tão favorável. Mas enfim, aí teve uma conversa da Ana Paula com a Gabriela, e nessa conversa ali a Gabriela analisou a guerra das torcidas e acredita que os fãs do Jonas puxaram fora a Gabi. Só que a Ana Paula disse ali que o público do sofá não se liga muito nessas coisas e que o público do sofá tende a votar individualmente por quem gosta menos, o que daria chances para qualquer um dos três saírem ou qualquer um dos três voltarem.
Aí a Gabriela disse ali que ela tá em paz, que ela é assim mesmo, que ela é explosiva, que ela não guarda nada e comemora ela ter votado no Jonas antes de ter sido puxada por ele para o paredão. Disse ali a Gabriela: imagina se eu fosse trouxa e não tivesse votado nele. A Ana Paula investiga se houve uma combinação de votos contra a Gabriela e contra ela própria. A Gabriela confessou que ela até chegou em cogitar, sim, a votar na Ana Paula, mas que o peso das atitudes do Jonas ao longo desse tempo falou mais alto e que ela preferiu votar no Jonas. Aí a Gabriela contou para Ana Paula sobre o comportamento agressivo do Jonas, relembrando os gritos e a porta batida que poderia ter machucado ela. Disse a Gabriela: ele foi um homem que me mandou eu me fuder, tomar no cu, me chamou de falsa. Isso aí não tem como eu não pesar nessas horas. E aí a Ana Paula aproveita lá pra Gabriela e fala assim sobre o Jonas ser frouxo. Ele votou no boneco no confessionário, mas puxou a Gabriela ao vivo, o que considera isso uma estratégia covarde e que favorece justamente a Gabriela e o Juliano perante o público, porque ele foi covarde. Disse ali a Ana Paula: como é que ele vota em alguém e na hora do vamos ver escolhe outra pessoa? Isso fica horroroso para ele. Aí as duas ficaram conversando ali, falaram sobre os problemas que elas tiveram com o Jonas. E aí as duas lembram que o Jonas tentou intimidá-las fisicamente, como pisar na porta, impedir a saída de alguém do quarto ou bater as portas com força para silenciar discussões. E aí teve uma hora lá que até a Gabi falou: se eu precisar votar em você, eu vou votar. Aí a Ana Paula vira: e se eu precisar votar em você, eu também vou votar, você sabe disso. E no final das contas, né, tá todo mundo sabendo bem isso mesmo. Aí depois disso, tá, teve lá a manutenção interna, que foi o negócio lá, uma ação do patrocinador. O Juliano disse que estava exausto, que ele não conseguiu dormir e que ele estava ali pedindo que a produção deixasse ele entrar porque ele queria dormir. E aí teve um momento lá que a Ana Paula tava vendo o Cowboy e o Jonas. E aí a Ana Paula decidiu dar uma provocada no Jonas e falou assim pro Jonas: acho que tá tendo uma ação agora, né? Mandaram todo mundo pra sala. Deixa eu ver o que que vai rolar agora, né? Mandaram uma ação aí pra eles. Deixa eu ver o que que vai acontecer agora, tá? Mas enquanto isso, vamos voltar e vamos falar aqui de novo. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Ó, tá rolando alguma coisa ali, tá? É uma ação aí do patrocinador, tá? Uma ação do patrocinador. É uma ação do patrocinador, gente. É isso aí, tá? A mesma ação do patrocinador. É uma ação do patrocinador, é só isso ali, tá? Vamos ver o que é que aconteceu. Todo mundo é fã de BBB, seja fora ou até dentro da casa do Brasil. Quem não sonha em ter os produtos oficiais do programa? Cada um de vocês está recebendo um kit com bag, camisetas, almofada e um mini dummy. Ah, é presente do BBB que deram pra eles, tá? Uns presentinhos que deram ali pra eles, tá? Um mini dummy, uma almofada ali de olho e tal. Admito pra vocês que quando eu tiver uma grana sobrando, eu vou comprar. Obviamente que eu vou comprar, né? Até pra gente deixar isso aqui lá no fundo guardado, pra vocês verem lá no fundo. Olha aí, é um mini dummy, essas coisas. É isso aí, tá? Que eles ganharam. Cada um ganhou o seu próprio kit aí de lembranças do BBB. Cada um ganhou um kit de lembranças. E aí teve uma hora que a Ana Paula provocou ali o Jonas e disse ali pro Jonas que ele tinha que botar a sunga branca, que agora era a hora dele botar a sunga branca. E ela disse ali: bota a sunga branca, é uma boa hora de botar a sunga branca, quinta série.
E aí a Ana Paula decidiu ir ali também provocar o cowboy. Ela passou perto dele e gritou ali, frouxo. E aí o cowboy começou a falar ali, trairinha. Aí a Ana Paula disse ali que traíra era ele e que ele joga os próprios aliados na fogueira. Você jogou a Jordana na fogueira igual você fez com outras pessoas. Aí o cowboy começou a ironizar a Ana Paula, dizendo que agora sabe como ela joga de verdade. Aí a Ana Paula estava conversando com a Milena e com o Juliano na área externa. E aí a Ana Paula revelou que ela não se importa em ser chamada de traíra e de perder a festa do cowboy. E cowboy não intimida ela. E ela não veio pro programa para ir a eventos, que ela foi lá para disputar e ganhar 5,5 milhões. Além disso, tá? Além disso, ela detonou a postura da Jordana, dizendo que a Jordana estava sendo mal criada e que ela estava ali inflando justamente as coisas. Disse a Ana Paula, eles voltam igual a um pombo, eles voltam inflados, mas depois isso vai desinflando. E aí eles começaram a falar ali sobre a lógica do Jonas em votar no boneco e puxar a Gabriela, rotulando a jogada dele como frouxidão, apesar de todo mundo achar ali, né, do pessoal lá do Jonas, que isso tinha sido uma jogada de mestre. Disse ali a Ana Paula, pra eles só a mãe deles fez filho esperto. Aí a Milena e a Ana Paula também analisaram ali a estratégia do cowboy, que ele indicaria pessoas que ele gosta ou admira apenas para sair como bom moço, caso elas voltem do paredão, praticando o famoso morde e assopra. Aí o Juliano projetou ali o futuro. Ele sonha com uma possível eliminação do Jonas e afirma que se voltar, ele vai partir para cima do cowboy, que ele ia fazer da vida do cowboy um inferno e que o jogo dele a partir de agora seria outro. E aí a Ana Paula promete que mesmo que o Juliano sair, ela não daria paz pro Jonas, lembrando que a antipatia que ela sente pelo Jonas, pelo cowboy, é o que move todo mundo lá na frente. Disse Ana Paula, eu parei algum dia, inclusive quando ele estava fingindo que era um bom moço, o que foi que eu fiz? Disse Ana Paula. E aí do outro lado, tá? Lá começava o Jonas a pular na piscina. A Ana Paula de novo não perdeu a chance, sugeriu que ele tinha que botar a sunga branca agora, justamente ali para chamar a atenção. E aí a Ana Paula disse ali que o Jonas mudou de humor, dizendo que ele tinha colocado agora a máscara de bom moço engraçadão e que ele adotou a skin mal-humorado por causa da pressão do paredão também. Disse Ana Paula, pesou a mente dele, né? A indicação no paredão. E aí depois eles estavam vendo o Jonas lá na piscina. Ana Paula ficou impressionada como ele estava nadando em câmera lenta, enquanto a Milena e a Samira diziam ali que ele estava fazendo isso apenas para se mostrar, como uma cena de filme onde um personagem mostra os músculos. E aí o Juliano revela que ele pretendia confrontar o Jonas sobre as diferentes personalidades dele. Só que Ana Paula o impediu, dizendo aí que essa era uma estratégia muito ruim. Ela disse ali que eles tinham primeiro que observar qual é a máscara que o Jonas usaria para o paredão e só depois disso, tá? Só depois disso contra-atacar. Disse ali a Ana Paula, a gente tem que perceber e depois jogar contra. E aí eles estavam falando ali sobre o Sincerão. A Milena sugere que os temas podem ser frouxo ou medroso, mas Ana Paula aposta em personagem ou maior jogador para desmascarar os rivais dentro da casa e que provavelmente é isso que iria acontecer hoje à noite. E aí, só para terminar, no começo da tarde estavam lá Jonas e Cowboy na piscina. E assim terminou amanhã, a madrugada deles, tá? Daqui a pouco a gente tá ao vivo aqui para comentar com vocês o que veio de lá do BBB, o que a gente encontrou lá no BBB hoje à tarde, como é que foi lá o Cine BBB, que inclusive a Milena foi selecionada. Só que a Milena preferiu chamar a Ana Paula, não chamou o Juliano parece que ficou meio chateado com isso. São coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Beijo pra vocês,
Até daqui a pouco. Tchau, tchau.